a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Você que está nos assistindo do seu lar, eu vou convidar o evangelista do canal para fazer uma oração pedindo as bênçãos do Senhor para você, para os pais, hoje é dia dos pais, né? Papai, de casa, daqui, os nossos parabéns a todos. O nosso evangelista vai orar pedindo as bênçãos de Deus. Depois nós vamos cantar um hino para em seguida já ter um momento doutrinário. Amém, Pai do Senhor Jesus, amados. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que estamos reunidos nesta casa de oração para rendermos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu has de fazer, Senhor, esta noite. Pai, coloca um cântico novo no coração, nos lábios do Teu Filho e da Tua Filha. Oh Deus, meu Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai querido, meu Deus, que Tu possa fazer o Teu querer, a Tua vontade nesta casa. Senhor, que Tu sinta adorado pelo meu irmão e pela minha irmã. Ó Deus, que a Tua boa palavra, Senhor, Pai querido, caia como uma semente em boa noite, Senhor. Aleluia, a Tua vontade, o Teu querer possa se efetuar neste lugar para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sentemos, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Tem um canto para isso comigo? Essas cantas. 300. Deixa eu ver. 300 aqui. Nossa esperança é sua vida. 300. 300 não é não. 300 da nossa harpa. Jesus, sim, vem do céu e glória a Ele.
amados. É bom tê-los aqui. Uma grande alegria nós estarmos na casa do Senhor para prestar culto ao nosso Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Amém? Está todo mundo aí? Amém. Do nosso Senhor, do nosso Deus, é nos surpreender. Amém? Poderia Deus nos surpreender nesta noite, sim ou não? Amém? Vamos acreditar? E Deus é aquele Pai gracioso que sempre quer surpreender os seus filhos. Quero cumprimentar também os nossos amados que nos acompanham pelas ondas da internet. Para constar, hoje é dia 12, estou correto? 12 de 13 de agosto de 2023. Dia no qual é comemorado o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos os pais da casa. Salvo engano da minha parte, eu sou mais pai que todo mundo aqui na igreja, né? Afinal, eu sou o pai que mais tem filho. Amém? Sou mais corajoso. Glória. Muito bem. Nós estamos estudando, e nós vamos avançar bastante hoje, um ponto bastante difícil. Nós estamos aqui na carta de Efésios, tratando da questão da predestinação e da eleição, que evidentemente é um tema que tem trazido assim, muita discussão, muita controvérsia ao longo de todos os séculos da igreja. Significa dizer que nós não temos a responsabilidade de trazer aqui uma definição para esse tema, considerando que grandes teólogos até hoje ainda se debatem sobre eles. Ainda há pontos de vista conflitantes, divergentes no que diz respeito à eleição, à predestinação, porque são temas bem difíceis. Mas conforme eu já disse aqui para os irmãos, a nossa salvação, basicamente, ela não depende de nós apreendermos todos os detalhes do processo, né? Nós vivemos debaixo de um sistema jurídico, às vezes você não se dá conta. Por exemplo, quando você está dirigindo, né, o seu automóvel, e de repente tem um semáforo ali, aí ele dá um sinal vermelho e você sabe que é para parar. Por uma questão de prática, você para o carro por conta de uma... Claro que você tem que parar porque na transversal alguém pode vir e pode causar um acidente. Aquele instrumento estatal, ele está ali por uma questão de ordem jurídica. Existe assim, um sistema bem complexo de lei que determina que aquele instrumento deve estar ali. E você não tem noção disso. Eu estou ali porque por trás daquilo ali tem um legislador, tem um executivo, tem um judiciário, tem muitas leis. Você viu, você pega e para. Então, às vezes, a gente não tem consciência de tudo que está por trás ali, mas a gente tem essa noção. Piscou vermelho, você para e pronto. Ficou verde e você vai embora. Então, mais ou menos assim também. Às vezes, a gente vive debaixo de um sistema jurídico, às vezes você não tem noção de todos os detalhes, mas você vai levando, né? Mas é importante nós aprendermos, porque quanto mais nós sabemos, a nossa vida pode ficar melhor. Por exemplo, quem já teve Fusca aqui? Fusca, quem já teve? Dono de Fusca, proprietário de Fusca. Poucos infelizes, né? Poucos infelizes na casa. Eu já tive um Fusca, que só Jesus na casa. O Rafael já teve Fusca? Felizardo. Então, assim, hoje tem gente que, assim, por questão de gosto, colecionador, né? Você vê uns Fuscas bem bonitinhos, né? Bem arrumadinho e tal. Você entra naquele carro, você liga se você quiser, por exemplo, você tem um Fusca, está andando bem. Se você quiser ir daqui para Baixada, ele vai, sim ou não? Vai ou não vai, César? Vai, não vai? Você entra naquele Fusca, ele te leva. Basicamente você liga a chave, só tem acelera, até marcha, só aquele movimentozinho, mas ele te leva. Bacana. Mas agora se você pegar um carro importado, última linha, ele vai te levar sim ou não? Lá para Baixada? Vai levar.
só que com mais conforto. Então assim, o dono do Fusca chega, o dono do carro importado também vai chegar, só que o dono do carro importado, ele vai ter mais conforto, né? Então às vezes você entra assim, num carro assim, de última linha, tem sem números ali de recursos, né? Ar-condicionado, você pode ter uma multimídia, você pode ver alguma coisa ali, diz a temperatura, aquece, banco que sobe, banco que desce, você atende o telefone no Bluetooth ali, você nem pega no aparelho, né? O pastor Ademir que estava dando testemunho outro dia que ele estava com o pastor José de Santos Ferreira no carro, aí o telefone não tocou, ele apertou o botão no carro, alô, quem está falando, não sei o quê, aí o pastor tomou um susto, falou, mas começa aí. O pessoal falando dentro do carro, assim, sem nem pegar no telefone, né? Então, assim, são recursos maravilhosos, né? Pode ter teto solar, pode ter mil e umas coisas, recursos assim, nossa, o Fusca chega, mas o carro que tem recurso vai fazer você chegar com mais conforto lá. Então, assim, o conhecimento, ele nos dá esse conforto, eu não estou entendendo? Amém? Sim ou não? Quem conhece pouco, também vai chegar no céu, mas quem tem conhecimento, que são ferramentas, que são recursos, vai chegar no céu com mais conforto, porque quando vem a luta, quando vem a provação, você vai recorrer à ferramenta que você tem. Amém? Caixa de ferramenta, uma coisa muito importante. Eu tenho uma caixinha de ferramenta lá que não tem um monte de tralha lá dentro. Precisou. Outro dia foi um rapaz fazer um serviço lá na minha casa, o profissional era ele, sem ferramenta. Aí quando ele viu minha caixa de ferramenta, ele falou, rapaz, que maravilha, eu não sabia que você tinha tanta ferramenta aqui. E assim, que você precisa ter uma chave, parafuso, não sei o que. Eu não sou profissional de nada, mas a minha caixa, ela me ajuda. Às vezes tem menos a ver com a minha competência, do que com outra coisa, tem mais a ver com a caixa, que tem ferramenta. Então se você tiver ferramenta, fica mais fácil, né? Aí meu sogro falou, tem um serviço lá em casa, vai dar uma olhada lá. Levei a caixinha de ferramenta. O profissional não é tão bom, mas as ferramentas estando ali, a gente resolve. Então, irmãos, conhecimento é ferramenta. Quanto mais você conhecer, você vai chegar lá no céu com mais conforto. Com mais conforto. Amém? Por isso que nós estamos aqui estudando. Agora o processo de estudar, isso aqui não é culto de ensinamento, não é? De forma que nós estudamos para eventualmente praticar. Praticar quando? Hoje, aqui, agora, já vai para casa praticando. Porque estudar e aprender são coisas diferentes. Estudar e aprender são coisas diferentes. Quando você ouve, você esquece. Quando você vê, você entende. Mas quando você pratica, você aprende. Amém? É assim que se aprende. Então, assim, você pegou o ensinamento agora, você vai ter que relembrar o que foi ensinado, tá? E já começar a praticar. Porque quando você pratica, você sistematiza aquele ensinamento, você grava efetivamente lá no seu córtex cerebral e aquilo vai virando a sua maneira de ser. Amém? Nós vamos lá para o texto que está no livro de Efésios. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Perante Ele, eu fiz o favor de não trazer o óculos de novo, né? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo, já li até o 5, né? Vou ficar melhor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Muito bem. Então, nós já falamos aqui anteriormente para os irmãos que a salvação, ela está inserida num processo de 12 fases, por assim dizer. Vou pedir para a minha secretária ali, a irmã Rayane, colocar aqui, conforme eu já tinha prometido para os irmãos, para nós analisarmos aqui o processo aqui da salvação. Os irmãos estão enxergando aqui na tela? Aqui, ó, a Ordem Salutis. O que é a Ordem Salutis? É a ordem da salvação. A ordem indica início, meio e fim, né? A Ordem Salutis oferece um panorama ideal dos processos após a eleição do crente. Grande é um teólogo, né, que elaborou essa ordem aí. Ele enumera, vamos lá.
A salvação começa quando? O item 1, na eleição. Primeiro item da salvação é a eleição. Deus escolhe as pessoas para serem salvas. Quando foi feita essa eleição? Quando que aconteceu a eleição, irmãos? Quando? Antes da fundação do mundo. Então, assim, antes de tudo ter sido criado, não que não houvesse um projeto de salvação, já havia um projeto de salvação. Deus já deu conta do processo de eleição. Agora, é interessante, né, nós analisarmos a questão do poder de Deus, no que diz respeito à sua onisciência, onipresença, onipotência, de saber tudo antecipadamente, né? Porque é um princípio que dita que para Deus tudo é um eterno agora. Não tem esse negócio de que Deus foi no futuro e viu. Não existe futuro para Deus. Está entendendo? Deus foi lá no futuro e viu quem ia se salvar. Não, Deus não foi no futuro. Deus não precisa ir no futuro. Porque para Deus tudo é um eterno agora. Então, lá em Isaías, diz que Deus ele conhece o fim antes do começo, né? Então Deus já sabe de todas as coisas. Ele já sabe de tudo. Então, assim, os irmãos observem, né? Ele já está tratando da eleição. O texto fala que ele fez a eleição, ele tratou da eleição antes da fundação do mundo. Ora, mas se você elege quem está perdido, né? Você vai eleger quem? Quem está perdido. Todo mundo está perdido, né? Então Deus já faz a eleição antes mesmo da perdição acontecer. Olha que coisa, né? Então a eleição que estava no coração de Deus aconteceu antes da fundação do mundo. Deus estava fazendo o fim antes mesmo do começo. Primeiro item, a eleição. O segundo item, nós estamos falando aqui da ordem da salvação, é o chamado do Evangelho. Proclamar a mensagem do Evangelho. Aí tem aquela questão, né? Fala assim, mas pastor, se a pessoa está eleita, ela está garantida? Deus escolheu, ela já está garantida? Aí você vai falar sim ou não? Se a pergunta é uma pergunta fechada, né? Objetiva fechada, o eleito está garantido? Aí você fala sim, está garantido. E por que a gente anuncia o Evangelho? Por que dá? Por que nós anunciamos o Evangelho? Porque é um princípio. Jesus falou assim: ide e pregai o Evangelho. Porque é necessário que a pessoa ela exercite fé. O ser humano ele precisa exercitar fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas essa fé ela só pode vir mediante a palavra. Tem alguma outra forma da pessoa exercitar fé na pessoa de Jesus Cristo sem ouvir o Evangelho? Sim ou não? Tem? Alguém pode crer em Jesus sem ouvir acerca de Jesus? Não pode. Precisa ouvir o Evangelho. Tem uma história de um pastor, inclusive, se vocês procurarem no livro dele, vocês devem achar lá na internet. Richard Lambert, não lembro bem o nome dele. E ele era um pastor na Romênia comunista, e lá não podia se falar de Jesus. As pessoas eram presas, assassinadas, se professassem o Evangelho. Então, assim, tudo era feito nas capelas, tudo era feito na surdina, né? E um dia ele estava numa praça, e o Espírito Santo falou para ele assim: fala de Jesus para aquela moça. Um país que você não pode nem pronunciar o nome de Jesus, fala: estou morto, né? Vai lá e fala. Aí a moça estava lá, ele chegou perto da moça assim, meio, né, desconfiado: você já ouviu falar de Jesus? Quando ele falou assim: você já ouviu falar de Jesus? A moça deu um salto, começou a abraçar ele, começou a beijar e apertar e a beijar. Calma, moça, calma, estranhou aquele negócio, né? Uma atitude assim tão diferente, né? E ela falou: moço, eu não faço a mínima ideia do que seja Jesus. Você pode dizer o que for. Eu não sei se é de comer, eu não sei se é de beber, eu não faço ideia do que seja Jesus. Mas um dia, quando eu era garota, eu ouvi a minha voz pronunciar a palavra Jesus.
gente, todas as vezes que eu estou triste, estou assim, quebradinha, é só eu falar a palavra Jesus, mas vem uma paz no meu coração, vem uma alegria no meu coração. Ele evangelizou aquela moça. Aí ele falou de Jesus para aquela moça, ele disse que era Jesus. Será que aquela moça aceitou Jesus, sim ou não? Se só o nome Jesus já trazia paz no coração, para ela não sabia se era chocolate, se era house, se era drops, não fazia a mínima ideia, mas o nome Jesus já trazia aquela paz no coração dela. Aí ele falou assim: Jesus é o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, morreu para te salvar. Foi amor à primeira vista, um Jesus que ela já amava. Os irmãos já perceberam que, assim, eu já tive essa experiência, é uma coisa maravilhosa. Você vai falar de Jesus para a pessoa está pronta. Já tiveram essa experiência? Um dia nós fomos, não sei se a irmã Ana lembra, nós fomos evangelizar. A Ângela nos levou na casa de uma senhora, lá não sei para onde, lá, já até morreu, né? Era o marido. E nós fomos lá levando, cantando, e daqui a pouco comecei a pregar, e olha, Jesus, é Jesus, e não sei o quê. Eu falei: peraí, a senhora está pronta, não vou mais pregar aqui para fora. Lembra, irmã? A senhora está pronta para Jesus. Coisa maravilhosa é a pessoa que está com o coração pronto para Cristo. Você dá 2, 3 palavras, fala: meu, é aquele peixe que você não pesca, ele pula no barco. Eu falo: a senhora quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Nós chegamos lá, não sei se a irmã ela não podia nem andar, né? Estava toda quebrada na cama. Foi levar a gente no portão, tinha uma escada, a mulher já saiu curada ali mesmo. Foi uma coisa maravilhosa. Então por que nós pregamos o Evangelho? Para que o eleito ouça a mensagem, encontre o Salvador que o coração dele já procura. Porque no coração do eleito já palpita: você precisa de Deus, você quer Jesus e tal, mas ele não sabe. Ele está procurando nas coisas da vida, até que você vai e fala do Evangelho, você fala do amor de Jesus. Mas ele foi eleito, por que a gente proclama o Evangelho? Para que os eleitos sejam encontrados. Deu para entender? Para que os eleitos sejam encontrados, para que eles ouçam o Evangelho e a fé seja despertada, exercitada na pessoa de Cristo Jesus. Muito bem, a eleição já aconteceu, o Evangelho foi proclamado. Aí vem o processo o terceiro item da ordem da salvação, que é a regeneração. A regeneração é aquele processo que é ministrado pelo Espírito Santo no coração do homem. Ele ouve a palavra, devidamente carregada de graça e de unção. O coração, a fé dele é despertada. Irmãos, é que isso é muita coisa para a gente falar assim, é muito detalhe. Só para você entender como é que funciona. Deus, ali, quando criou o homem, isso é importante entender, ele soprou no homem o fôlego de vida. Lá estava o boneco de barro. Deus sopra o fôlego de vida e Deus incute, insere no homem o espírito. Deus tira do seu espírito e coloca no homem. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem ele é constituído de espírito, corpo e alma. Diga comigo: espírito, corpo e alma. É uma trindade. Quando Deus dá o espírito ao homem, a ordem natural era que o espírito tivesse ascendência sobre a alma e sobre o corpo. Então o espírito deveria estar no comando. Esse espírito que tem um contato, uma vinculação imediata com Deus, ele está no comando da alma e, por conseguinte, do corpo. Quando o homem pecou, o que ele fez? Ele matou o espírito. Você fala: mas pastor, como assim? Como foi que ele matou o espírito? Em que sentido que o espírito está morto? Quando você chega no hospital, a pessoa está lá em coma, toda lá bloqueada por aparelhos. O que você costuma dizer? O que a gente fala? Está morto. Né? Uma pessoa 10, 15 anos em coma. Você olha assim, está viva aquela pessoa, sim ou não? Está morta. É um morto-vivo. O pecado, ele colocou o espírito do homem nessa condição. O espírito foi anulado? Não, o espírito não foi anulado, mas ele está morto. O homem não regenerado,
o espírito está morto. Nesse sentido, está em estado de coma ali. Aí, o que aconteceu? Quando o espírito, por conta do pecado, ele entrou nesse estado de coma, a alma sumiu. Quem está no comando do homem não regenerado agora é o quê? E a alma dita o que o corpo vai fazer. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo, irmãozinha? Não está entendendo? Deus criou o homem e colocou nele espírito, alma e corpo. O espírito deveria comandar todo o corpo. Deveria comandar tudo. Mas o pecado matou o espírito, colocou o espírito em estado de coma. E quem comanda o corpo é a alma, os desejos. Entendeu? E o homem, o corpo é seduzido pela alma. Ele é seduzido pela alma, ele é direcionado pela alma, e agora ele é inclinado para o barro, inclinado para a terra, inclinado para os prazeres. Por quê? Porque a alma está no comando. É a alma que está no comando. A alma que é a parte do homem corrompido, está no comando. Deu para entender? Assim? Então, assim, quando nós lemos lá, no capítulo 2 de Efésios, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas, pastor, morto como? O não regenerado, ele está morto nesse sentido. É um morto, é o camarada que está em coma lá. Não fala, não respira por si mesmo, não faz nada por si mesmo. É um morto-vivo. O homem não regenerado é um morto-vivo. Por quê? Porque o espírito foi assassinado pelo pecado. Então é o seguinte: quando, oh glória, isso é muito maravilhoso, quando a pessoa ela recebe a palavra, presta atenção. Lázaro está morto, enterrado, 4 dias. Quem é que chega até a porta do túmulo? Quem chega? Vocês sabem. Quem chega? Jesus. Vamos imaginar que Jesus está um pouco mais atrasado do que deveria, e chega o pastor Reinaldo. Aí eu chego lá, já abri a tampa. Lázaro! Vem para fora! O que ia acontecer? O que ia acontecer? O que vinha para fora é mau cheiro, né? Já está fedendo. Aí eu tento lá umas 2, 3 vezes. Aí, pastor Jesus, dá para você chamar o Lázaro? Vai dar na mesa. Eu quero, dá para você chamar o Lázaro? Oh, glória. Só tem uma voz que ressuscita o Lázaro. Aleluia! Só tem uma voz que ressuscita o espírito que está morto. É a voz que o espírito reconhece. É a voz que criou aquele espírito. É a voz que insuflou vida naquele corpo. Aí quando o dono da vida chega na porta do túmulo e fala: Lázaro, Lázaro ouve, Lázaro reconhece, o espírito volta para o corpo, assume o corpo e sai para fora. Isso é um resumo do Evangelho. É quando Jesus ele chega à porta do túmulo e clama: sai para fora. Isso é pregar o Evangelho. É a única forma daquele espírito, irmão, que está em coma, ressuscitar. É a mensagem do Evangelho. Aí fala assim, ó: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andavas outrora. Aí fala assim: mas peraí, o camarada está morto? Está aí, ó. Eu andava outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha aqui, ó. Segundo a inclinação da nossa carne, a carne está corrompida pela alma. Aí virou aquela simbiose, né? Aquela parceria para o mal. A alma quer, o corpo concorda, vamos fazer. Vamos fazer. E ainda tem, é uma coisa terrível, né? A alma quer, o corpo concorda, e ainda tem o espírito que atua também. Está aqui, ó, o espírito da desobediência que atua no homem não regenerado. Segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ó, a alma aqui no comando, hein? Vontade da carne e dos pensamentos. O que é o pensamento? É a alma aqui. E éramos por natureza os filhos da ira, como também os demais. Mas eu quero chegar aqui. Aí o versículo diz assim:
mas Deus, oh glória, que eu já preguei aqui, né? Mas Deus, aí no final desse capítulo, ele nos diz assim, nesse versículo, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois? Oh glória, é coisa muito linda. Então por que nós pregamos o Evangelho? Para que o Lázaro saia para fora. Não adianta tirar a tampa do túmulo, se a voz do mestre não bradar, Lázaro sai para fora. É assim que funciona. Então assim, eleição, chamado, aí o chamado é quando você proclama, aí veja bem. Lázaro morreu. Quantos dias que Lázaro estava morto? Por que Jesus apareceu só no 4º dia? Quem sabe? Quem sabe que Jesus demorou 4 dias para aparecer? Vai lá, Danilo. Tinha uma crença judaica que dizia que 3 dias a pessoa poderia ressuscitar. O corpo ficava rodando em si, o espírito ficava no corpo. É isso que eles falavam. Esse Danilo sempre me surpreende, viu? Esse Danilo sempre me surpreende. Quem diria, hein, Danilo? Você vai ter que mudar de função, vai começar a pregar aqui, vai começar a ensinar. Eu vou descansar para você pregar, irmão. É isso mesmo, foi de propósito. Jesus, porque é o seguinte, irmão, milagre é milagre. Quem é que faz milagre? Milagre, milagre, milagre só Jesus. Quem lembra? Milagre só Jesus pode operar, só Jesus. Então assim, Deus, quando ele faz as coisas, Deus chega ali na parede, bate um prego, ele coloca o nome dele, fui eu que fiz. Deu para entender? Deus, ele bate um prego e fala, fui eu que fiz. E você vai lá falando, o negócio é de Deus. Não tem esse negócio de Deus faz e eu levo a honra, não. Deus faz, você leva a honra, leva a glória. Quem faz é Deus. Então é o seguinte, se foi Deus que vai fazer, então você faz o seguinte, você dá a honra dele. Ele falou, vou fazer esse milagre aí, mas a honra é minha. Está igual Débora, né? Eu vou lá guerrear, mas a honra não vai ser tua, não. Então Jesus espera os 4 dias, o tempo da... Era uma crendice, né? Que... Onde aprendeu isso, Danilo? Você aprendeu foi aqui, rapaz. E aprendeu foi comigo, seja humilde. Aprendeu aqui foi com o pastor Reinaldo. Muito bem. Então é o seguinte. Já passou os 3 dias, passaram-se os 3 dias, o processo da crendice acabou, agora o homem está morto de verdade, aí Jesus vem fazer um milagre. Quando Jesus chega, o texto diz que Lázaro estava em que condições? Hã? Mas não tinham perfumado ele? Não tinham lavado? Né, Rainha? Lázaro tomou um banho para dormir para sempre, né? Vamos dar um banho nele, que é o último banho do Lázaro aqui. Lavadinho, perfumadinho, mas 4 dias depois, o que estava acontecendo com o Lázaro? O pecado é assim, rapaz. Você pode dar banho de foda aqui porque ele está fedendo. Se Lázaro estava fedendo, por que ele estava fedendo? Por que Lázaro estava fedendo? Tá fácil essa, Hã? Não. Eu sei que ele estava morto, mas por que estava fedendo? Decomposição. Por onde é que a gente começa a decompor? Já ensinei também. Por onde que a gente começa a apodrecer? Pelo intestino. O homem ele começa a apodrecer pelo intestino. Por conta do excesso de bactérias que nós temos no intestino, é ali que a gente começa a apodrecer. Então, Lázaro já estava morto, fedendo, e claro, né, as bactérias já tomando conta, e aí começa, bicho para todo lado. Claro que em 4 dias, provavelmente, ainda não tinha os bichos ali, do jeito que a gente costuma ver aqueles arroz andando, né, a gente chama de arroz. Mas o homem estava podre, o homem estava morto. Jesus ele chama, e Lázaro vem. Como é que Lázaro sai? Fedendo, sim ou não? Sai fedendo, sim ou não? Glória. Sai podre, sim ou não? Qual foi o processo que aconteceu entre ele estar lá morto e o chamado de Jesus? Qual foi o processo? Regeneração. Muito bem. Regeneração. Oh, glória, está entendendo? Você está entendendo, pastor Jesus? Está entendendo? Aquele homem que estava fedendo estava podre. Só para complementar, né? A gente começa a apodrecer pelo intestino.
Mas a primeira coisa que se desfaz do homem é o cérebro. É a primeira coisa que se desfaz, né, doutora? Em 5 minutos, seu cérebro está virando água já. Porque é uma massa encefálica dentro do singelo, né? Uma massa fraquinha ali, começa a derreter o cérebro. É uma coisa terrível. Mas apodrecer mesmo pelo intestino. Então, assim, irmãos, é um negócio muito lindo. Eu estou falando as coisas aqui, eu sou cozinheiro que prova a própria comida, né? Eu fico pensando como é maravilhoso esse negócio. Deus elege, o camarada acabou. Jesus veio na minha. Porque todo mundo aqui estava numa campa fechada, morto. Aí veio chamado do Evangelho. Você está fedendo, você fede. O homem não regenerado fede. As galinhas de Deus, ele fede. Está apodrecido, não tem mais nada ali. É por isso que a salvação é tão gratuita. Ah, mas a pessoa creu, você estava morto. São poucos pastores de fora, nós pensamos. Ah, não, porque é a minha fé. Quem tem o quê, camarada? Tu estava morto. Quem está morto não ouve, não fala, não sente, não sabe de nada. Está lá em Eclesiastes 9. Quem está morto não sabe mais o que está acontecendo aqui. Você não tem vontade, você não tem desejo, você não tem noção. Pensa no camarada milionário que está lá em coma. Chega alguém lá, rapaz, tu não sabe, a mulher está gastando o dinheiro todinho com o outro. O que ele vai dizer? Teu filho está nas drogas, fumando, o que ele vai falar? Para o morto não existe vida. Isso é básico. Só a voz de Jesus vai chamar, vem para fora, para o Espírito voltar. Então aquele Espírito, oh glória, aquele Espírito que estava morto, aí que a Bíblia diz, foi ressuscitado com Cristo, porque ele estava morto. Aí foi ressuscitado com Cristo, aí aquele Espírito que estava subjugado pelo corpo e pela alma, agora ele tem condições de assumir o controle. Porque essa era a ideia original, o Espírito no comando da alma, a alma no comando do corpo. Então, quando o homem aceita Jesus, esse Espírito tem que voltar para o comando. Agora, pastor, pode acontecer de a alma estar no comando do corpo do crente? Pode, sim ou não? E a gente vê com frequência. É quando a pessoa não está submissa a Deus, não está submissa à palavra. Você já viu um episódio aí? 2 pessoas se atracando, saiu na mão, né? Depois me falaram que uma delas era crente. Eu falei, né? Como assim? Era crente. E depois a mulher ainda falou assim, não, mas nós somos luz e as trevas estão aí, e não sei o que, mas eu olhei um no outro, eu sabia quem era a luz ali, e toda treva para mim. O Espírito não está no comando dessa alma, nem desse corpo. Aí eu tenho dúvida de saber se nasceu de novo, se foi regenerado, porque parece que ainda está fedendo, ainda tem essa impressão de que está fedendo, sim ou não? Muito bem. Então assim, eles são chamados à regeneração, foi nascido de novo, estava morto, e nesse processo de regeneração, agora fé e arrependimento, que é quando a pessoa passa por aquele processo da conversão. Às vezes, a pessoa ela tem uma experiência assim, imediata com Deus, mas ainda falta algumas coisas a serem acrescentadas, né? Falta algumas coisas a serem acrescentadas em termos de informação. É como, por exemplo, os irmãos pegam lá Cornélio. Cornélio, ele já se sabe. Nós somos atrasados, né? Cornélio, ele tinha aquela impressão de Deus, já tinha algum conhecimento de Deus, mas faltava alguma coisa para complementar aquele processo na vida dele. Aí, um dia ele está orando, o anjo chega e fala, olha, vai lá, manda chamar Pedro, que ele vai te falar o que tu tem que ouvir. Por que o anjo não falou para Cornélio o que ele precisava ouvir? Vai lá, Danilo. Cornélio estava orando e ele teve uma visão. Aí o anjo falou para ele, Cornélio, é o seguinte, as tuas orações e as tuas esmolas subiram. Mas é o seguinte, vai lá para chamar Pedro que está em jogo, porque ele vai falar o que você precisa ouvir. Por que ele mandou? O anjo já estava ali, já podia ganhar essa alma, né? Por que ele não falou o que o Cornélio precisava ouvir? Isso é função dele, é função do homem. Vamos. Vamos, Zé Carlos. O homem está
Salvo pelo Zé Carlos. Salvo pelo Zé Carlos, tá certo. Você é protegido, você é eleito, rapaz. Mas tá certo, o irmão Zé Carlos. A resposta é essa mesmo. A responsabilidade de pregar o Evangelho não é do anjo, apesar de que os anjos queriam fazer isso, né? A responsabilidade de pregar o Evangelho é do... Se um crente, o salvo em Cristo Jesus, não pregar o Evangelho, a pessoa não vai se salvar, só isso. Só isso. Agora, é claro, né? Se uma pessoa de repente ela pega e encontra a Bíblia a ler, é salva, sim ou não? Sim ou não? Sim, tá? Sim. Mas uma pessoa que não sabe nem o que é a Bíblia nem nada. Então veja bem. Então, Cornélio ele já tinha aquele princípio de salvação, mas que foi completado quando Pedro veio e deu para ele os devidos esclarecimentos, porque a informação que ele tinha muita base lá nos princípios do Antigo Testamento, e nós estávamos já numa nova aliança. Agora Jesus já tinha vindo e ele precisava saber do processo, a conclusão do processo. A exemplo do eunuco. O eunuco estava lendo lá Isaías. Aí ele falou assim, mas você está falando de quem? É dele ou de outra pessoa? Falou, está falando de Jesus que já veio. Amém? Amém. Vamos avançar. Eleição, chamado regeneração, fé, arrependimento, né? Conversão, converteu. Todo mundo aqui já se converteu, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Jesus ajuda nós. A justificação. O que é a justificação? A justificação é um instituto jurídico, né? É um ato jurídico, onde o juiz, ele define que aquela pessoa é justa. Então, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, todo aquele processo que nós já falamos aqui, vida, morte, ressurreição, ascensão, assunção, nós fomos justificados. Aquela condição que nós tínhamos de culpado, nós não temos mais, porque a culpa Jesus assumiu e pagou. Então nós fomos justificados. E algumas coisas aí, elas acontecem simultaneamente, apesar do processo, né? Justificação, adoção. O que é a adoção? Tornando-nos membros da família de Deus. É interessante que a adoção, não era um instituto conhecido na cultura hebraica. Na cultura hebraica não existia adoção, era filho, era servo, né? Agora, a adoção é um instituto jurídico da cultura romana. Então, Paulo que traz essa elucidação sobre a questão da adoção. É você olhar para uma criança com amor e amá-la a ponto de querê-la ter como seu filho. E você vai e registra ali ele como seu filho. E o processo de adoção é irrevogável, né? Uma vez adotado, é filho assim, com todos os direitos. Isso causa alguns celeumas na família, né? Porque vai ter todos os direitos, inclusive sobre herança. Então, assim, se tiver alguma dificuldade de entendimento ali, fica aquela coisa ruim, né? A pessoa achar que o que acontece? O camarada vai tomar parte da herança que seria dele, né? Mas o pai adotou, deu ao adotado todos os direitos. Então, nós somos filhos de Deus por criação, por salvação e também por adoção. Aí você fala assim, as pessoas falam muito, né? Todas as pessoas, todos os seres humanos, eles são filhos de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. Por criação são, né? Mas aí são chamados de criaturas de Deus, né? Todos são criaturas de Deus. Agora, filho no sentido da visão divina é diferente. Filho é aquele que foi inserido na família mediante a adoção conquistada por Cristo Jesus. Então nós temos aí a adoção como sexto item da ordem de salvação. Nós temos a santificação, conduta correta na vida. Agora sim, os irmãos se lembram, a gente se vê aqui, que a justificação ela acontece simultaneamente com a santificação chamada posicional. Então o camarada ele é justificado e santificado ao mesmo tempo, a posicional. Agora essa santificação aqui, esse sétimo item, é a conduta correta na vida. O que é ser santo, um cristão santo, além da santidade posicional? É ter uma conduta correta. Correta de acordo com o quê? Correta de acordo com os padrões da Bíblia. E isso é importante, parece insignificante, mas não. Mas não, porque nós estamos num mundo
mundo onde as pessoas elas estão fazendo as coisas erradas, e essas coisas erradas elas estão parecendo certas, porque todo mundo faz. Existe um princípio que diz que ser normal é ser como todo mundo é. Mas as coisas estão muito viradas, né? As coisas estão muito viradas. Então, assim, a gente precisa ficar atento. Que a nossa bússola, o nosso manual de conduta é a Bíblia, não é a sociedade. O meu manual de conduta é a palavra de Deus. Não são as leis que as pessoas criam. Não é o sistema do mundo. Não é a maneira que meu vizinho faz ou o meu colega de trabalho faz. É o que a Bíblia me diz. Então, assim, a Bíblia me orienta o caminho que eu devo andar, né? Lá no Salmo 23, Davi fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do... Eu acho muito interessante que esse pedido de Davi, se você for entender o sentido dele, funciona assim: para que o teu nome não seja blasfemado por conta da minha conduta, eu me conduzo no caminho direito. Guia-me pelas veredas da justiça para preservar o teu bom nome. Porque foi isso que Natan jogou em rosto na face de Davi. Por causa do teu procedimento, o nome de Deus é blasfemado entre os teus inimigos. Então, é meio que uma oração, pastor Jesus, pressionando Deus, né? Porque Deus ele preserva, Deus ele quer preservar a honra e a glória do seu nome. Sim ou não? Sim ou não? É de interesse de Deus que a honra e o nome dele seja glorificado, seja preservado. Então Davi falou: já que é assim, então faz o seguinte, me guia por esse caminho, por amor do teu nome, faz eu andar no caminho reto. Coisa gloriosa, né? Davi inteligente demais, era muito à frente do seu tempo. Muito bem. Perseverança. Oh, irmão, isso é coisa maravilhosa, né? Perseverança. O que significa perseverar? Acreditar. Acreditar? Quem dá mais? Permanecer. Perseverança, permanecer? Quem dá mais? Hã? Quem? Hã? Coragem. Continuar? Persistir. Qualquer coisa que você faça que não dê condições de chegar até o final, não é perseverança. É você resistir até o final. É você chegar lá. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma moça que ela foi para a Olimpíada e ela estava correndo lá e tropeçaram nela, ela caiu. Estava perdida por ele. Perdeu. O que a moça fez? Levantou e acelerou, passou todo mundo e ganhou. Ela poderia ter desistido. Falou: não vou desistir. Então, assim, perseverar, Paulo falou lá em Romanos 16, 17. Porque de fé em fé, o justo viverá da fé. O sentido da palavra de fé em fé significa fé do começo ao fim. Diga comigo: fé do começo ao fim. Tem gente que começa com fé, mas não termina. E muito menos com fé. Então perseverar é você ir até o final, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Sobe monte, tem um hino antigo que a gente cantava assim: subo monte, desço monte, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Vou levando a minha cruz, cantando. É muito lindo. Então assim, caminhando, já chegou no céu, irmão? Por que parou? Tem gente parada, tem gente gostada, tem gente desanimada, tem gente distraída. Então, peraí, tu já morreu, já passou pelo processo, já chegou lá. Tu não chegou, então não pode parar. Não pode parar. Às vezes você vê um camarada desviado, afastado, meio mente de olho, vai para lá, aqui para cá. Peraí, irmão, tu não chegou lá. A faixa da chegada estava na frente e continua insistindo, tem que continuar perseverando. Então, perseverar é isso aí, ó, permanecendo como cristãos até o final. Acho que a coisa mais linda que tem é você ver uma pessoa morre em Cristo Jesus. Aquela pessoa que, do começo ao fim, aquela caminhada, tal, encerra a carreira com a bandeira na mão. Aí Paulo fala assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Pronto. Agora está o quê? Reservada a coroa de justiça, que o justo juiz me dará. Olha que coisa linda. Sim ou não? É para isso que a gente tem que perseverar. Porque tem muita gente que começou bem. Tem muita gente que canta, né? Muitos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros
outros correm, mas também frio seu amor está. Vem, nossas almas com teu futuro. Oh, glória. Oh, vem, nossas almas me. Oh, glória, aleluia. O crente tem que terminar a carreira com o coração inflamado. Quanto mais ele chega do céu, mais ele ama Cristo, mais ele ama Jesus, mais ele quer continuar, perseverar até o final. Morte, aí morte. O que é a morte? É a separação, né? Finalmente chegou a hora da passagem, né? Eu sempre vi esse processo da morte por conta de hinos que a gente ouvia na infância, né? Que morrer era atravessar o Jordão. Eu acho muito lindo essa visão. Você atravessar o Jordão, porque do outro lado está a terra prometida. Amém? Então, assim, depois do processo de morte, a separação, o que acontece com essa pessoa que foi eleita, chamada, passou pela regeneração, fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação, perseverança? Agora o Espírito vai estar com Deus, aguardando o quê? A glorificação. Então nós já falamos aqui para os irmãos que a ordem da salvação começa na eleição e termina na glorificação. Quando é que esse corpo vai ser glorificado? Por ocasião da... Vai lá, Danilo. Quando é que o corpo vai ser glorificado? Ressurreição. Primeira ressurreição, muito bem. Então assim, a pessoa está enterrada, momentos antes do arrebatamento da igreja, Cristo vem, o anjo toca a trombeta e os mortos ressuscitam, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes com os irmãos, eu já estou encerrando, nós vamos ficar só com essa parte hoje, né? Os mortos ressuscitar. O que é ressuscitar? O que é ressuscitar? Ressurreição é o processo do espírito que volta para o corpo. Significa que ele precisa ter um corpo para ressuscitar, sim ou não, Davi? Dá para ressuscitar sem corpo, irmão? Sim ou não? Dá? Não dá. Então significa que haverá uma recomposição dos corpos dos crentes que morreram. Eu já disse para os irmãos aqui de uma lei da física, de um físico chamado Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria e nada... Quem me ajuda? Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Lembrou sim ou não? Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, os corpos das pessoas que morreram, eles foram transformados, mas eles estão por aí, em algum lugar. Pastor, e o crente que o leão comeu? Como é que você ressuscita um crente desse? O que acontece, Fernando? É isso mesmo, irmão. Comeu, virou fezes. Sim ou não? O peixe que o tubarão comeu virou fezes. E fezes virou o quê? Virou adubo. Virou qualquer coisa. Mas onde é que está? Outro dia eu falei isso numa igreja, só para me assustar. Cara. Você acredita que pode ter um crente nessa parede aqui, ó? Aqui não, desculpa. Aqui, ó. Concreto. Acredita que pode ter um crente ali dentro? Sim ou não? É fato. É fato. A pessoa morre, cai no rio, não sei o quê, vira areia, está na parede. Parece absurdo? Parece, César? Mas não é. Não é. Pode ter um pouco de um crente. Na ressurreição, o que vai ter que acontecer? Esse corpo tem que sair da parede, sim ou não? Não interessa o que virou, porque só dá para ressuscitar. Em que corpo que Jesus ressuscitou? Qual foi o corpo? O dele. O corpo que Lázaro ressuscitou foi no dele. Estava fedendo, não estava? Estava em decomposição, não estava? Não restaurou? Então assim, é um negócio louco. Mas é assim que vai acontecer. Não existe ressurreição fora de um corpo diferente. Os irmãos lembram do Vale dos Ossos Secos? O que aconteceu no Vale dos Ossos Secos? A Bíblia diz que era um vale cheio de ossos, cheios de ossos. Os ossos estavam
Sequíssimos. Você sabe que o vale, ele é uma depressão, né? Sim ou não? Está entendendo? É tipo uma bacia. Então tinha mais água do que parecia ali. Porque é uma depressão. Isso é vale. Assim, ó. Uma bacia. E quando o profeta disse, ouvi osso seco, o que aconteceu? Foi um barulho de osso procurando o dono. Um esbarrava no outro. Desde o maior osso até o menor. Qual que é o menor osso do corpo humano? Quem sabe aqui? Olho. Hã? Como é o nome dele? A semana eu estava falando. É o menor osso do corpo humano, fica aqui no ouvido, né? Estava procurando o dono. Achou o dono, sim ou não? Sim ou não? Achou o dono? Achou o dono. Na ressurreição, o corpo pode dar onde for, porque um pedaço aqui tem outro lá na Espanha. Ele vai achar esse corpo, vai haver uma recomposição. Quando esse tipo é tudo assim, ó. A Bíblia diz que é nu, abrir e piscar de olho. Porque isso é físico, irmãos. Não tem para onde fugir. O corpo precisa estar pronto para receber o Espírito. O crente, ele vai para o céu, o corpo, alma e espírito. E o ímpio vai para onde? Para o inferno? De que jeito? Corpo, alma e espírito. Vai morrer do lado. Então, assim, antes da ressurreição, antes do arrebatamento, de acordo com a Bíblia, o corpo, ele volta, recebe o espírito. Paulo fala isso, né? Então, eles ressuscitam e depois vem o arrebatamento. Então, assim, a última fase é a glorificação. Mas pelo menos você tem que morrer em Cristo, amém? Todo mundo morrer em Cristo, porque a glorificação está garantida pela palavra. Amém? Então, por hoje é só. Deus abençoe os irmãos. Uma boa semana, uma semana abençoada. Se você quiser depois decorar isso aqui, eu mando para você, né, os passos da salvação. Ah, pastor! Eu só entendi 2 ou 3. Será que eu vou para o céu? Vai, irmão. Vai que o seu cusquinho para o céu. Não tem problema não. Mas vá. Amém? Eu só entendi o primeiro passo. Eu chego lá, vai chegar. Continua crendo. Né? Pelo menos lá, persevera. Né? Tem que perseverar até o final. Espera morrer. Né? Várias vezes a gente vê esse negócio. A gente fala, Jesus, se eu for pecar, mata. Aí mata mesmo. Um crente ou outro aí. Para pelo menos chegar na glorificação. Depois nós vamos trazer aqui muitos textos que ainda falam da eleição e vamos avançando aí conforme o Espírito Santo vai nos dando. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém? Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da OPORB.